Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, né, comecei aí tirando leite, vou contar um pouco pra vocês como que foi que eu vim morar no Brasil, né? Pra quem não sabe, eu desde que eu me conheço por gente, sempre morei no Paraguai, né? E, e aí a minha avó tinha mudado pra Foz, né? Já fazia, tipo assim, fazia poucos meses, né, que ela tava em Foz. Eu ia só a passeio, né? E aí teve um dia que eu ia sempre no sábado e ficava sábado e domingo, né? Na segunda-feira eu vim embora. E aí um dia eu fui e aí eu tava, tipo, muito magra, sabe? Minha avó achou assim, não, você tá muito magra, né? E eu achava que pra mim era normal, né? Aquilo. Fazia pouco tempo que minha avó tava lá também. E aí ela falou, não, fica aí, vamos fazer uma consulta, né? Aí eu falei, não, tudo bem, né? Vamos, vamos consultar. E aí eu fiquei, daí na segunda-feira nós foi, consultou lá no posto de saúde, né, de Foz do Iguaçu. Aí pediram uns exames, tudo, eu fiz os exames que pediram. E aí eu descobri que eu tava com uma doença chamada tuberculose. Pra quem não conhece, essa doença, ela afeta o pulmão, né, ela prejudica o pulmão, né, dá falta de ar, dá dor, assim, no peito, assim, e, tipo, queda de peso, né? Você começa a esmagrecer muito, muito rápido. Aí eu fiquei, fiz esses exames, o exame saiu, tipo, muito rápido. E aí eu peguei, né? Aí eles me chamaram, fui lá na casa da minha avó e me chamaram falando que eu tinha que fazer um tratamento. Como eu morava no Paraguai, a minha avó falou assim: não, acho que você vai ter que ficar aqui pra você fazer o teu tratamento, né? E, tipo assim, foi uma coisa muito doida, sabe? Eu tinha 16 anos. Minha vida, tipo, deu uma rodada, assim. Eu fiquei desesperada, porque é uma coisa, assim, que a gente não imagina, né? E aí, naquela época, tinha que usar máscara, porque, pra quem não sabe, tuberculose é uma doença transmitível, né? Ela transmite pra outra pessoa através do escarro, tipo, você tossir, assim, perto dos outros. Quando eu descobri a doença, foi um choque muito grande pra mim, porque, tipo assim, eu não conhecia essa doença, eu não sabia como que funcionava, não imaginava como que era. Então aí, quando o médico contou pra mim, fiquei em choque, né? Aí ele falou assim, não, faz o tratamento, como você é nova, né? Você tem 16 anos, né? Todo um começo, né? Né, tudo uma vida pela frente. Aí ele falou assim, não, faz o tratamento, amanhã depois você tá tudo de boa, você vai formar tua família e tudo. E aí fiz o tratamento. É, foi feito um raio-x e tudo, porque você tem que ver quantos centímetros tá, porque a tuberculose, gente, eu entendo como se fosse um bichinho, sabe? Que corrói, sabe? O pulmão. Eu tinha muita falta de ar e uma tosse seca. Esses são os sintomas, assim, que a tuberculose dá. Tosse seca, falta de apetite e baixo peso, tipo, muito rápido. O meu peso normal é 53, 54. Eu fico nessa faixa, assim. Eu tava pesando 41 quilos quando eu descobri a doença. Graças a Deus eu tive apoio da minha família. Eu usava máscara naquele tempo, nem existia esse corona, né, que teve esse tempo aí. Então, pra mim era bem difícil, né? Fiquei um mês usando a máscara porque é uma doença que transmitia, né? Eu não podia ficar em lugar fechado, eu tinha que estar sempre em lugar aberto. E a minha avó morava na cidade e, tipo, a casa era muito pequena, não tinha muita ventilação, eu tinha que ficar meio que lá fora, sabe? E medo de passar, né, pra minha avó e pro meu avô, né? Meu bisavô também é uma pessoa bem de idade também. Então, pra mim foi bem difícil. Mas eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha que tomar esse remédio em jejum. Era de manhã. Eu levantava cedo, escovava os dentes, ia lá e tomava esse remédio. Por um mês eu tomei 3. Ele parece o ibuprofeno, sabe? Só que laranjado, se eu não me engano. E comecei a tomar, fiz esse tratamento por um mês com esse remédio.
Depois desse 1 mês, aí mas eu sei que foi 6 meses, só que 1 mês é um medicamento dependendo do grau que tá a doença. Aí depois desse 1 mês, já vem outro. Aí também são 3, mas são diferentes, a cor é diferente. E continuei tomando, né, fui tomando, só que, tipo assim, me deu, tipo, como se fosse uma depressão, sabe. Porque eu tinha medo de sair, né, passar para os outros. "Ai, Fernanda, mas como é que você pegou essa doença?" Gente, essa doença é uma doença, assim, que ninguém sabe que tem. É uma doença que, tipo assim, a pessoa tem, a pessoa nem sabe, né. Que nem lá no Paraguai a gente andava em ônibus, lá no Paraguai é um lugar, assim, quem já foi no Paraguai sabe, né, ali no centro ali, né, entre a ponte da Amizade ali com Foz do Iguaçu ali o centro é movimentado de muita gente, parece formiga, tipo, né, você vai esbarrando nas pessoas. Então e sem contar os ônibus, né, que era lotado de gente, então a gente não sabe como é que foi, né, que pegou. Mas e aí fiz o tratamento, né, por esses 6 meses. Era bem difícil, assim, pra mim. E e aí quando eu comecei a fazer o tratamento, acho que com 3 meses, se eu não me engano, de tratamento, eu já comecei subir, né, de peso, né. Eu ia lá, me pesava, eu sentia dor, assim, no peito, e aí eles faziam um raio-x, era tipo coisa de urgência, assim, sabe. E e realmente, assim, eu falo, tem muita gente que quer ir morar no Paraguai, né. Fala assim, eu vejo gente daqui, assim, que fala: "Ah, eu trocaria minha vida aqui pra ir viver no Paraguai". Gente, o Paraguai é um lugar, assim, é um lugar bom até de se viver, sabe. Não vou falar assim: ah, é um lugar ruim, que é um lugar péssimo", não. É um lugar muito bom de viver. Só que na questão de saúde, sabe, nesse lado de saúde é bem difícil. Quando eu consultava lá, que eles alegavam que eu tinha pedra no rim, tipo, no hospital, assim, se você não tivesse dinheiro, você ficava lá, entendeu. Então, realmente, na parte da saúde é mais difícil. Tipo assim, não existe imposto, certo? É por isso, né, que não tem esse negócio de médico e coisa. Às vezes as pessoas reclamam, eu vejo muita gente reclamando sobre o SUS, né. Mas, gente, tipo assim, não chega nem aos pés das consultas lá no Paraguai. Lá no Paraguai, se você não tiver dinheiro, você não consegue. Você vai fazer um raio-x, uma consulta básica, um exame básico que eu não vou dizer assim: "Ah, mas na minha cidade é diferente, na minha cidade é assim, assado". Aqui na cidade onde a gente mora, eu não vou dizer assim que é lá aquelas coisas, mas tipo assim, coisa básica assim a gente consegue. E lá não, a gente não consegue, né, essas coisas básicas assim. Então, no Brasil, na parte da saúde, assim, pelo menos aqui na minha cidade, eu tenho que agradecer a Deus. Claro que tem outra cidade que é diferente, né? E eu vejo muito, assim, jornal e coisa. Então, foi bem difícil pra mim continuar lá. Tive que me mudar pra Foz. Minha avó fazia poucos meses que ela tava morando em Foz. Ela foi também por conta de saúde do meu bisavô, que eles foram pra. Meu bisavô comprou uma casa lá. E ela abandonou a casa dela no Paraguai, que é hoje essa casa minha mãe comprou, né, ela negociou com a minha mãe. A minha mãe ainda mora lá no Paraguai, só que como a minha mãe mora perto, a minha mãe já fez a documentação dela brasileira. Nós temos as nossas nacionalidade, brasileira, né, mas consta ali que a gente é paraguaio, né, mas a gente tem dupla nacionalidade, né. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por hoje eu estar aqui. Essa doença tem tratamento, eu falo pra vocês, é uma doença que tem tratamento. A gente às vezes fala: "Ah, mas eu não vou consultar", mas às vezes é uma coisinha, assim, que você acha que é pouca coisa, que nem eu achava que podia ser uma coisinha, assim, à toa, né, mas graças a Deus hoje eu estou aqui, né, pude realizar o meu sonho de ser mãe, né, tenho 2 filhos, né, tenho uma moça e um rapaz, e assim, eu só tenho que agradecer a Deus. E agradecer as pessoas que estavam do meu lado, né.
No começo, assim, a gente não entendia muito bem, né, meu avô ficou bem assustado, né, eu fui criada por eles, e eles ainda continuam morando em Foz. E assim, eu tive muito apoio deles, da minha mãe. Foi bem difícil no começo, porque daí eu não tinha documentação no começo que eu descobri a doença, né. Então a minha mãe teve que, tipo, perder uns dias de serviço para conseguir minha documentação, porque era uma coisa de urgência, né. Que no Brasil eles pedem, tipo, tua identidade, CPF, essas coisas assim, né, cartão do SUS, eu não tinha nada dessas coisas. Então até conseguir tudo, tipo, na hora, né, não foi fácil. Mas, nós corremos atrás e graças a Deus foi, tipo, muito rápido, assim, sabe. Mas o medicamento saiu muito rápido também. Fui muito bem atendida, né, lá em Foz do Iguaçu. Tipo assim, eu chegava lá, o remédio estava lá, marcava tudo certinho, né. Não sei como é que é nas outras cidades, né, mas pelo menos lá foi assim. Então, só que eu pensava, né, se eu terminar meu tratamento, eu tinha vontade de voltar pra Foz, né. Tipo assim: "Ah, vou voltar pra Foz, vou voltar pra Foz, vou voltar para o Paraguai". Mas eu acho que não era mais pra mim. Tem coisas, assim, que a gente decide, né, a gente pensa assim: "Ah, vou fazer tal coisa", com os teus projetos, né. "Ah, vou fazer o meu projeto assim, assim, assado". Mas nem sempre esses projetos são o que Deus tá preparando pra você, né. O meu projeto lá era o quê? Lá eu morava na casa que não era minha, morava na casa da minha avó. Meus planos era construir nem que seja um cantinho, uma casinha assim num canto lá do terreno e fazer um quartinho pra mim morar só eu, porque eu já trabalhava, né, aquele tempo. Mas os projetos de Deus foram outros, né. Quando eu terminei o tratamento, eu acho que com 2 ou 3 anos, se eu não me engano, aí eu me juntei com meu esposo, né. Tô com ele já faz 12 anos que eu tô com meu esposo, né, temos 2 filhos. Moramos em outra cidade, né, saímos de lá, viemos pra outra cidade, estamos morando no sítio, como eu mostro pra vocês a minha rotina morando no sítio. Também não era meus planos vir morar para o sítio, né, meus planos era ficar lá, quem é acostumado em lugar movimentado vir, assim, para o sítio. Mas hoje, graças a Deus, a gente tá no que é da gente, né, no que vocês acompanham aí, as coisas que eu mostro, as coisas que tá no meu alcance, assim, pra mostrar, né. Um pouco da minha vida aqui, um pouco da minha rotina, né. Então é tudo, assim, coisas que eu e ele nós conquistou, né. A gente sempre batalhou muito e, assim, é coisa, assim, de Deus, sabe. Só tenho que agradecer a Deus por tudo, né. Temos a nossa casa, mostro pra vocês, uma casa humilde, né. Eu tenho fé que vai dar certo da gente conseguir arrumar essa casa. Tenho um sonho de pôr cerâmica na casa. Mas é tudo no tempo de Deus, né. Eu pra mim, assim, já tá tudo bem, já tá tudo certo, já tô tranquila. Morar aqui no sítio parece que foi um passo que eu dei, sabe. Meus filhos gostam daqui, eles se sentem bem, eles brincam, eles se divertem. Assim, a gente vê que eles são felizes aqui, sabe. Sabe quando você vê uma criança, assim, feliz e sempre com pouca coisa, sabe. Tipo, a gente nunca deu luxo pra eles, eu também nunca tive luxo, vim de uma família simples, né. Hoje, assim, eu sempre falo sobre isso pra eles, ser humilde, né, com um pouquinho que Deus dá pra gente, agradecer a Deus por tudo, sabe. Conversar com eles sobre bastante coisa, a gente conversa sobre muita coisa, a gente chora junto. A gente é bem amigo, assim, eu com os meus filhos, meu esposo também, a gente sempre conversa com eles, né, abrindo a cabeça deles também pra entender as coisas, né. E sempre conto pra eles, assim, eu nunca tive, assim, meus pais junto, né. Meu pai e minha mãe são separados desde que eu era criança, assim, então eu não tenho muita lembrança do meu pai. Minha mãe já casou com outra pessoa, né. Então, assim, eu sempre falo com eles, né, sobre isso, explico pra eles, porque tem algumas coisas que a gente
que a gente coloca, assim, na cabeça que não tá na hora de falar, né, mas tem muita coisa que eles já sabem, né, eles são bem cabeça nessa parte, né, a gente sempre tá alertando eles, né, das coisas. E a gente tem que mais agradecer, né, ser menos ingrato. Acho que as pessoas é muita ingratidão, assim, tipo: "Ai, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê". Eu também colocava isso na minha cabeça, pensava: "Por que isso? Por que essa doença?", né, mas graças a Deus, assim, sabe, não tenho palavras, não tenho palavras pra pra agradecer a Deus pela família que eu conquistei, né. Isso pra mim é meu maior bem, assim, que eu tenho, né, é ter minha família comigo. Muitas vezes vocês vão ver aqui que eu quase não posto meu esposo, né, ele trabalha fora, e eu tô aqui na parte da manhã e eu fico sozinha, né, porque os meninos estudam, mas logo eles já estão de volta. Às vezes ele tá, às vezes ele não tá, porque ele trabalha, tipo, por dia, né, trabalha por conta, né. Ele não é fichado, até não tem nem como fichar, porque é longe, né, as coisas aqui. Então ele trabalha pra ele mesmo, né, assim, por conta. Então, o que eu posso fazer aqui, eu faço, o que eu não posso, não faço, né. O que dá pra fazer, a gente faz. E assim, parece que é uma terapia pra mim, esse lugar aqui. Parece que foi Deus, assim, que falou: "Não, você vai ficar aqui". É uma terapia pra mim, e isso tá sendo muito bom, assim, pra mim. Agora tô mostrando pra vocês, né, gravando o vídeo aqui, né, mostrando um pouquinho da minha vida, um pouco da minha rotina, mostrando como que é. Não é fácil, né, eu sei que não é fácil pra todo mundo, né, eu acho que, e hoje em dia no mundo que a gente tá também, eu na verdade sou mais do sossego, gosto de ficar mais de boa, assim, vocês não veem eu em festa e coisa. Se eu gravar alguma coisa, assim, de festa, é mais família, assim, não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe com todo mundo e até o próximo vídeo.